Amém. Glórias a Deus. Salve a igreja com o Pai Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Abre aí no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Amados irmãos, estão acompanhando as mensagens que estão sendo lançadas no YouTube, no canal da igreja. Quem estiver acompanhando, diga um amém, por favor. Amém. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. É a penúltima. 3:7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. É a penúltima das cartas que vai ser falada aqui. A última vai ser falada pelo pastor Michael, né? Glória a Deus. As outras têm sido uma bênção, né? E vamos falar aqui um pouco da igreja de Filadélfia nessa noite. Se encontra no livro de Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 3, está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declara judeu e não são, mas mente, eis que vos farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, Senhor, por essa noite, Deus, por mais um momento, por mais uma oportunidade, agora o Senhor nos concedeu, meu Pai. Estamos aqui, Deus, para ouvir a tua voz, Deus, ouvir a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra diz que confia em ti, meu Pai, são como um monte de Sião que não se abala. Senhor, estamos aqui, Senhor, na posição, Senhor, de pessoas dependentes, meu Pai, totalmente, eternamente dependentes de ti, Senhor. Ó Deus, renova, Senhor, a nossa alma, Deus. Renova nosso interior, nosso espírito, nosso coração, a nossa mente, Senhor, na luz, meu Pai, da Escritura, meu Pai. A tua palavra diz que ela é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. A exposição da tua palavra dá entendimento, meu Pai, e sabedoria ao simples, meu Pai, e luz ao simples, ó Senhor da glória. Muito pura é a tua palavra, nos ajuda a amar ela, Senhor, de todo o coração. Ó meu Deus, renova a nossa força, porque foi falado aqui que torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O Senhor é Deus bom, meu Pai, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que confiam em ti, porque aqueles que amam a Deus são conhecidos dele. Mas Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Assim como falou Moisés, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o cabeça da igreja. Tu és, meu Pai, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nos lava através da tua palavra, nos purifica e nos conforma, Deus, a imagem do teu santo, amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus. Vamos falar aqui nesta noite sobre a igreja de Filadélfia. 7 cartas do Apocalipse. Agora nós devemos saber, somos na penúltima, a última que vai pregar o pastor, né? Falamos das outras 7 cartas do Apocalipse, escrita por João, enviada à igreja da Ásia, né? Que chegou tanto aquelas igrejas, havia 7, mais 7, fala assim da onisciência de Deus, que não somente ia alcançar aquelas 7 igrejas, mas também todas que havia naquela região, lá na Ásia Menor. E chegou, não somente lá, mas nos 4 cantos dessa terra, porque a palavra de Deus, ela não está presa. A palavra de Deus, ela não fica presa. A palavra de Deus chega a qualquer lugar, derrubando as barreiras, mudando eras, mudando nações e mudando pessoas. João, ele escreve, todos nós entendemos aqui, recebe uma ordem do nosso Senhor Jesus,
Eu creio que depois da igreja primitiva, essa igreja Filadélfia, que via na Ásia, e tanto a igreja de Esmina, é uma das igrejas mais poderosas registradas na Bíblia Sagrada. Depois da igreja primitiva, ali dos apóstolos, ao descer, o Espírito Santo foi formado ali, recebeu a virtude, o poder. A igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia é umas tremenda, que recebe o elogio de nosso Senhor Jesus Cristo, e igreja poderosa. E o tema dessa mensagem é a igreja que o diabo odeia. Vai ser o tema dessa mensagem nessa noite, acerca dessa passagem aqui de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, que nós vamos falar aqui nessa noite. Filadélfia era mais jovens da cidade daquela época, fundada por colonos provenientes de Pérgamo, no tempo do reinado Átalos, do rei Átalos. Sob o reinado de Átalos II, quer dizer, nos anos de 159 a 138 a.C. Situada num lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente, a cidade era chamada Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas. Filadélfia era uma das mais jovens cidades daquela época, que ela foi fundada por esse imperador Colonos, lá em Pérgamo, sob o reinado de Átalos II, no ano 159 a 138 a.C. Era uma cidade muito idólatra, a cidade de Filadélfia. É por isso que é chamada de Pequena Atenas, porque era uma cidade que havia muitos deuses, havia muitas divindades naquela época. Havia muita idolatria, mas também era uma cidade que era cheia de oportunidade. No ano 17 depois de Cristo, o terremoto que aconteceu na cidade de Sardes atingiu provavelmente Filadélfia, e muitos moradores que viviam ali, moradores antigos que tinham suas casas, esse terremoto quando aconteceu, prejudicou também a cidade de Filadélfia. E muitos habitantes ali antigos teve que deixar a sua cidade por um momento. Então Jesus ele vai pegar o contexto dessa época para trazer uma lição para a nossa vida. Átalos II, ele tinha um irmão chamado Eumenes, que apelidou o nome do seu irmão da palavra grega, que depois é traduzido para Filadélfia, que a palavra grega. Ele amava tanto esse irmão, esse Átalo II, outro imperador, que ele chamou de seu irmão de Filadelfo, que significa daquele que ama. Aí surge o nome da cidade, Filadélfia, de Filadélfia. Para essa jovem igreja, Jesus envia esta carta. Ele nos ensina várias lições. Jesus não só conhece a igreja, mas também o lugar onde ela habita. A mensagem de Jesus, a igreja é contextualizada. Jesus conhecia a igreja e a cidade, e ele fazia uma leitura da Escritura. Então, do contexto daquela cidade, daquilo que estava ocorrendo ali, e daquilo que ocorreu, Jesus vai trazer um ensino para nossas vidas. Ele pegou esse contexto. Jesus conhecia a igreja e a cidade, ele fazia uma leitura da Escritura, e também do povo. Sua mensagem era absolutamente pertinente e contextualizada. Jesus fazia isso. Nós vemos lá nas outras cartas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, que foi pregado aqui,
e Filadélfia outras também. Jesus pegava o contexto da cidade para repreender a sua igreja, e aqui nós vemos Jesus elogiando a igreja de Filadélfia. Ele fazia uma linguagem que o povo podia entender, ele criava pontos de comunicação. A cidade de Filadélfia fora fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. John Stott afirma que o que a cidade tinha sido para a cultura grega era agora para o evangelho cristão. Átalo criou a cidade, reconstruiu, melhor dizendo, para ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega. Mas Cristo diz para a igreja que ele colocou uma porta aberta diante dela, para proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Você viu aqui o contexto que Jesus pega daquela época? Foi falado aqui que ela era a mais jovem da cidade. E houve depois um terremoto que destruiu, houve um terremoto que causou, o acontecido foi em Sardes, e por a cidade de Filadélfia ser vizinho, atingiu também Filadélfia. Então o imperador, ele funda, ele reconstrói essa cidade, sob o reinado providamente sob o reinado de Atos II. E quando ele reconstrói, deixa a cidade reconstruída, edificada, havia muitos deuses lá. Depois dessa construção, ela foi uma embaixadora da cultura grega, para anunciar a cultura grega, para anunciar aquela cultura daquela época. Átalo criou a cidade para ser embaixadora da cultura helênica, para ser uma missionária, para representar a cultura daquela época, porque havia muitos deuses, havia muitos ídolos naquela cidade, havia essa cultura, a cidade era idólatra, e ela foi fundada para representar, para falar da filosofia grega daquela época, para anunciar a filosofia grega. Mas Cristo diz para a igreja que ele colocou uma porta aberta diante dela para proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. A razão por que a porta permanece aberta diante da igreja é que sua chave está na mão de Cristo. Nós vemos aqui a autoridade de Jesus, que ele vai transmitir essa mensagem para a igreja de Filadélfia. Ele vai anunciar, vai mandar João para que essa carta pudesse chegar lá sobre a igreja de Filadélfia. Então Jesus aqui nos diz que ele colocou diante da igreja para que ela viesse proclamar o evangelho da salvação e não falar da cultura grega, da filosofia grega daquela época. Havia muitos ídolos, muitos altares ali naquela época, a divindade. Pessoas iam e sacrificavam, adoravam as imagens, anunciavam a filosofia grega. Ela era embaixadora para anunciar a cultura grega daquela época. Então Jesus, ele envia essa carta para falar para a igreja que ele colocou uma porta aberta para que a igreja aproveitasse e começasse a pregar o evangelho da salvação, para que aquelas almas ali viessem a despertar, viessem a crer nele, viessem a reconhecer como o único Deus verdadeiro e não aquelas divindades, não aquela cultura grega, não viesse a aprender aquela filosofia grega mundana e terrena e diabólica, mas que ela viesse a abraçar uma filosofia cristã, uma que pudesse salvar, uma que pudesse transformar, mudar a mente daquelas pessoas, para fazer que elas não viessem andar na contramão do mundo, mas que viessem
entrar pelas portas. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e o verdadeiro. Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas está que ele é separado por sua santidade, absolutamente. Não, vamos deixar aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Então vemos aqui no início, no começo dessa carta, que Jesus ele não se apresenta como um Deus. Ele não se apresenta, é claro que todos nós sabemos que Jesus é Deus. Tem a mesma essência do Pai. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. A mesma essência, a Trindade Santa, o mesmo caráter, o mesmo Deus. Nessa carta aqui ele não se apresenta como um Deus, mas ele se apresenta como um verdadeiro e como santo. Porque Jesus, no início da carta, ele vai dizer: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e o verdadeiro. Havia muitos deuses lá, havia muitas divindades lá, na cidade de Filadélfia, naquela região, naquela cidade. Havia muitos deuses, muitos ídolos. Então Jesus aqui retifica que só Ele é o verdadeiro Deus, o Deus da salvação. Ele se mostra como um santo, que não é a sombra do acaso, não é a sombra de Deus, que não é a cópia de Deus, como muitos aí fora acreditam, que Jesus é a cópia, que Jesus é uma criatura. Não, ele se apresenta aqui como, e ao anjo da igreja e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Essa igreja aqui foi uma igreja poderosa. É por isso que eu falei aqui no início que depois da igreja primitiva, Esmina e Filadélfia foi uma das igrejas poderosas daquela época, que eles receberam elogio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eram as igrejas poderosas, cheias do Espírito Santo de Deus, cheias da palavra, cheias da presença de Deus, que era fiel ao seu Senhor. E há uma igreja também que o próprio Paulo elogia, que era a igreja de Tessalônica. É uma igreja que nós podemos também reconhecer que foi uma igreja fiel ao ministério de Paulo, que até o próprio Paulo elogia. Então Jesus aqui ele não se apresenta como Deus, mas ele se apresenta como um verdadeiro. Ele não se apresenta como uma cópia de Deus. Ele não se apresenta como uma sombra de Deus, mas como um verdadeiro e absoluto. Pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e o verdadeiro, santo, totalmente separado daquela imundícia, daquela filosofia grega. Jesus mostra para a igreja de Filadélfia como santo e verdadeiro. Jesus não apenas se apresenta como Deus, veja só, mas destaca que ele é separado, pois sua santidade absoluta e incomparável com os que vivem em pecado. Cristo é santo em seu caráter, obras e propósito. Ele não é a sombra da verdade, é a sua essência. Ele é Deus confiável, real e constante com os que mentem. Ele não é uma cópia de Deus, é o Deus verdadeiro. Havia centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus podia reivindicar o tipo de Deus verdadeiro. Havia centenas de divindades, e as pessoas, elas reconheciam aqueles ídolos, aquelas divindades, aquelas imagens, naquela cultura aqui, naquela cidade de Filadélfia, que depois do terremoto, no ano 17 depois de Cristo, ou seja, no ano 17 depois de Cristo, que ela foi reconstruída. Depois que ela é reconstruída, ela recebe um novo nome, Neocesariana, que é a nova cidade de César. Depois é mudada, depois de um tempo, para Flávia. Flávia era o apelido do imperador, Flávio. Então a cidade ela foi batizada depois desse terremoto,
que a cidade ali havia muitos terremotos naquela época, muitos tremores vulcânicos. Eu falo que muitas pessoas tinham deixado. E ela foi atingida. Depois que ela é reconstruída, ela é batizada com esse novo nome, Neo-Cesariana, que quer dizer a nova cidade de César. Depois que ela é batizada com esse nome, mudado depois para Frávia, por causa do nome do imperador que era Frávio, recebe esse apelido. Ela agora vai ser embaixadora para anunciar a cultura grega acerca dos deuses. Lembra como Paulo chegou lá em Atenas? Havia lá um altar, o Deus desconhecido. Então cada imagem daquela tinha um nome de uma divindade. Então era essa cidade, depois que ela é restabelecida, edificada novamente, né, recebe outro nome novo, ela é batizada, um novo nome, depois após a sua reconstrução, ela agora ela tá cabível a ser embaixadora para anunciar essa cultura, esses deuses. Porque chegava outras pessoas de outras cidades para ir a Filadélfia, para aprender acerca daquela filosofia, que era a filosofia grega daquela época que estava dominando aquela região da Ásia. Então Jesus aqui reivindica que ele é o verdadeiro Deus, que havia muitos deuses falsos naquela época. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto: diz o que é santo, aquele que é separado, que não é a sombra da verdade, que não é a cópia de Deus, que ele não foi criado, que ele não é uma criatura, mas que ele é o próprio Deus, o Deus que se manifestou em carne, o Deus único e verdadeiro. O que é verdadeiro? Que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Em primeiro lugar aqui, nesse versículo, nós vamos ler aqui, e ouvir aqui nessa noite. Em primeiro lugar, Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Quem tem as chaves tem autoridade. É por isso que o versículo 7 vai falar que ele é verdadeiro e santo, que tem a chave de Davi, daquele que abre e ninguém fecha, que tem as chaves, tem autoridade. Jesus tem não apenas a chave da morte e do inferno, como nós lemos lá no Apocalipse 1, versículo 2, mas também tem a chave de Davi, a chave da salvação, a chave da salvação e da evangelização. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta, nem pode alguém entrar quando ele a fecha. Se a porta é símbolo da oportunidade da igreja, a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Então Jesus começa aqui no versículo 7, que ele é verdadeiro, que ele é santo, que ele tem a chave de Davi, a chave da salvação e a chave da evangelização. Ele é a chave da salvação, da evangelização. Em segundo lugar, Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Ninguém senão Jesus pode abrir a porta da salvação. A chave está na mão de Cristo e não da de Pedro. Jesus, na verdade, disse a Pedro, abre aspas, dar-te-ei a chave do reino dos céus, fecha aspas, Mateus 16, versículo 19. E Pedro a usou. Foi por meio da sua pregação que os primeiros judeus foram convertidos no Pentecoste. Foi mediante a imposição das suas mãos e de João que o Espírito Santo foi derramado, foi dado aos primeiros crentes samaritanos. Foi através do seu ministério que Cornélio e sua casa, os primeiros gentios, foram salvos. Pedro de fato abriu o reino do céu para os primeiros judeus, os primeiros samaritanos, os primeiros gentios. Mas as chaves estão agora nas mãos de Jesus. A porta da salvação foi e ainda está aberta. Todo aquele que se arrepende e crê pode entrar. Mas um dia essa porta será fechada. O próprio Cristo a fechará, porque a chave que abriu irá fechá-la novamente. E quando ele fechar, ninguém poderá abrir. Tanto a admissão, a entrada como a exclusão estão unicamente em seu poder. Então Jesus vê que diante daquela idolatria, ele colocou uma porta aberta para a igreja. Nós
vai ver isso no versículo 8, né? A qual ele vai dizer aqui no versículo 8: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, intentando guardar-se a minha palavra e não negaste o meu nome. É por isso que ele começa dizendo que ele tem a chave de Davi, a chave da salvação e a chave da evangelização. Jesus, ele pega o contexto daquela época, porque era uma porta que Jesus estava abrindo, uma porta de oportunidade para a pregação do Evangelho lá na cidade de Filadélfia. A porta ela foi aberta para quê? Para que a salvação chegasse àquelas pessoas gentias e pessoas judias ali naquela época. É por isso que ele começa dizendo: o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A porta foi aberta. Agora a missão da igreja era aproveitar essa oportunidade e não perder essa oportunidade. Jesus colocou uma oportunidade maravilhosa e tremenda diante dos olhos da igreja de Filadélfia. E ele começa dizendo: ei, a porta coloquei diante de vocês, eu abri e ninguém pode fechar, e quando eu fecho, ninguém pode abrir. Muitas pessoas pegam esse texto aqui de Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, para falar acerca de porta de emprego, que não tem nada a ver. A porta aberta aqui é a porta da salvação e a porta da evangelização. O próprio Jesus falou lá em João 10, versículo 9: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. A porta da salvação. Versículo 10 vai dizer: vida com abundância. A porta da salvação, a porta que ele abriu. Ele abriu através do sangue, todos nós sabemos. Ele abriu através da redenção na cruz. Ele abriu através da justificação. Ele abriu através da propiciação, do sacrifício propiciatório, do sacrifício substitutivo em nosso lugar. Então a igreja não poderia temer. Ele coloca aqui coragem na igreja, dizendo: ei, a porta que eu abri, ninguém pode fechar. Em terceiro lugar, Jesus tem a chave da evangelização. Precisamos compreender a soberania de Cristo na realização da sua obra. Por que soberania de Cristo? Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Na realização da sua obra, há portas abertas e portas fechadas. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Ninguém pode deter a igreja quando ela entra pelas portas que o próprio Cristo abriu. Cristo tem as chaves e abre as portas. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. Nós vemos isso lá em Mateus 25, versículo 11, e o 10, 11 e o 12. Quando ele fecha a porta, que é a porta da salvação, aquelas 5 virgens nésias que se preparou antes do tempo, foi insensatez. Ela dormiu nos pecados e delitos. Ela foi querer conquistar azeite, que representa santidade, justiça, ok? Antes da hora. Então o noivo veio, levou as prudentes, as sensatas, não as insensatas, mas as prudentes. A porta foi fechada e elas não podem abrir, porque não pode abrir através de obras. Foi aberto através da cruz de Cristo. É insensatez. Deixar de entrar quando estão abertas é desobediência. É desobediência. Deixar de entrar por essa porta que foi aberta através do sangue do unigênito Filho de Deus é desobediência. É pecado diante de Deus. É rebeldia. É pecar contra Deus. A porta aberta é símbolo da oportunidade da igreja. E a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Você viu aqui? A porta aberta é símbolo da... A porta aberta é símbolo da oportunidade da igreja. E a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Jesus abriu a porta para a igreja de Filadélfia. Por que Jesus começa dizendo no versículo 8: conheça as tuas obras? Nós ler aqui vai ver que não vê nenhuma heresia, não vê nenhuma falsa doutrina. A igreja era poderosa na doutrina,
na santidade, em obras. Então Jesus começa elogiando. Conheça as tuas obras, eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A igreja aqui era uma igreja que não tinha fama, que não tinha nome, era uma igreja de pessoas pobres, formada por muitos escravos daquela época. Era uma igreja que não tinha nome e não tinha fama. Então Jesus começa elogiando, encorajando a igreja, porque era formada de escravos, era formada de pessoas pobres, humildes. Possivelmente não tinha tanta influência como Sardes, entre aspas. Tinha nome, tinha fama, mas estava morta, estava dentro da sepultura. Jesus não, coloca a porta aberta dentro dessa igreja, mostrando que a pouca força que ela tem, mas Jesus era com ela. Jesus mostra aqui para ela, dizendo: não é porque vocês são pequenas, não é porque vocês não têm tanta influência como Sardes, tinha nome, tinha fama de que vive, mas estava dentro da sepultura, estava em óbito espiritual. Mas vocês, tendo pouca força, Filadélfia, vocês guardaram o mais importante acima de todas as coisas, a minha palavra. Aleluia. Não é que você, Filadélfia, seja formado de pessoas, vocês são formados de pessoas pobres, de pessoas que não têm muita influência na sociedade. Talvez vocês não são muito influenciados na cidade. Vocês são formados de escravos, de muitos escravos também, de pessoas pobres e humildes. Mas a porta que eu coloquei dentro de vocês têm algo dentro do seu coração que é a minha palavra. E essa porta que eu abri para vocês aí, em Filadélfia, para anunciar não a cultura grega, não para anunciar essas divindades caídas, não para anunciar esses ídolos caídos, mas para proclamar o evangelho da salvação, para proclamar a minha palavra, para evangelizar, para proclamar o evangelho, para que através da palavra que está na sua boca, essas pessoas venham se converter através de vocês. Aleluia. O que é que Jesus nos mostra aqui e nos ensina? E através dessa igreja, através dessa carta, dessa igreja aqui, nos dá uma lição. Que para nós sair para proclamar o evangelho, Jesus não quer saber de multidão, ou de igreja, de status, ou de renome, de conhecimento, de igreja que tem fama. Não, Ele só quer uma igreja que seja fiel a Ele, de uma igreja que mesmo a pouca força, se prostrando diante dele, mesmo com pouca força, mas se guardar a palavra dele, isso é o mais importante. Não basta nós ter tanta influência, como muitas congregações aí têm influências, tem nome, tem fama, mas Jesus está olhando para essas congregações aí corrompidas, essas congregações grandes, de nome, de status, mas que Jesus está a ponto de vomitar, de congregações aí ricas, bastardas, que quer saber só do seu bel prazer, que está arrancando as lãs da ovelha, chupando os ossos. Não, essas congregações aí de renome, de status, não pressiona. Jesus quer saber de uma igreja que esteja posta, que esteja pronta a bater continência, que não olhe para números de membros dentro das suas congregações, que não olhe para o que o mundo vai dizer. Aquela igreja ali não tem nome, é poucas pessoas. Não, a igreja que era pequena, era formada de escravo, era formada de pessoas pobres e humildes. E Jesus disse para ela: ei, eu coloquei uma porta aberta para vocês proclamar o evangelho da salvação. Proclama o evangelho da salvação, evangeliza a minha palavra e ela terá resultado. E nós vamos ver aqui no decorrer do texto que Jesus mesmo fala acerca disso.
Uma igreja pequena, se uma igreja for fraca, mesmo ela sendo pequena, mas se ela for dependente, mas se ela for fidelidade, sua fidelidade for Cristo, o reino, a sua palavra, é uma igreja poderosa. Uma igreja que o diabo há de odiar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Quando fala aqui ninguém, se refere principalmente a Satanás, ao diabo. A porta dos céus, da salvação, que foi aberta através da cruz, no madeiro, ninguém pode fechar. O único que poderia fechar era Deus. A dívida que nós devia a Deus, nós não devia ao diabo, nós devia a Deus. E ele via o precioso dele, ele via a graça dele, ele via o mais precioso de que todas as coisas, incomparável e incompreensível, para que através do corpo dele, o véu foi rasgado, como diz Hebreu, nós podemos entrar com confiança ante o trono da graça e se socorrido no tempo oportuno. E ninguém a pode fechar. Por quê? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você viu aqui? Igreja pobre, perseguida, formada de escravo. Uma coisa que eles não negou: o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus. É por isso que o diabo odiava essa igreja. O diabo não odeia igrejas mortas. Nós vemos lá, foi pregado aqui em Sardes, domingo, foi pregado aqui em Sardes. Lá o diabo, nem aí quando está aquela igreja, como é que o diabo vai usar as armas dele para quem já está morto? Todo inimigo, numa batalha, ele vai usar a sua espada contra o seu adversário se ele estiver vivo. Mas se o seu adversário estiver morto, ele vai passear para lá e para cá. Foi assim que a igreja de Sardes estava. Por isso que não estava intimidando o inimigo. Mas a igreja que formada de escravo, pobre, pessoas humildes, foi que o diabo passou a perseguir. Odiou essa igreja. Em primeiro lugar, a igreja era muito fraca. Fraca no sentido que não tinha muita influência, não era rica, não tinha muita fama, entendeu? Fraca é isso. Era uma congregação pequena, formada de crentes pobres, escravos, fazendo que tivesse pouca influência sobre a cidade. Fazendo que tivesse pouca influência sobre a cidade. Você já prestou atenção sobre o Brasil, que tem mais influência? Essas Babilônias grandes. Essas Babilônias grandes, essas congregações, essas Babel, cheio de falsos profetas, são elas que têm mais influência no Brasil. 100% do evangelho do Brasil, 100% da igreja, eles consideram que talvez 95%, esses falsos aí são os verdadeiros. Os 5% são as verdadeiras igrejas que amam a palavra de Deus, a sã doutrina. Elas não têm muita influência. Então o que mais tem influência são os 95% desses falsos aí, desses lobos, desses falsos profetas, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade. Mas isso não devia detê-lo no evangelismo. Você entendeu aqui? Já falou? Mesmo a igreja tendo pouca influência, não podia detê-lo, não podia parar o evangelismo. Porque Jesus, olha, mesmo que vocês tenham pouca influência, mesmo que ninguém dê crédito, olhe para vocês com outro olhar, com outro olho, mesmo que vocês sejam escravos, vocês são formados nas suas congregações de pessoas escravas, pobres, e não tem muitas pouca influência na cidade de Filadélfia, por causa da cultura grega. Mas isso não tem que ser obstáculo para você. Isso não tem que deter você. Você tem que ir à frente.
Você tem que pregar o evangelho, saia para evangelizar. A segunda porta aberta é a porta da evangelização. As angústias da cidade são como um grito de socorro dos homens. Por quê? Porque era uma cidade idólatra. Naquela época, a cidade era uma cidade não diferente de hoje. Também o Brasil é um Brasil catolizado. Há muitas divindades. Você vai nesses interiores aí, cada entrada você vai ver aí. Cada cidade você vai ver uma divindade que eles têm como Deus, como mediadora, como mediador, como que cura, como grito de socorro dos homens. Segundo as angústias da cidade são como grito de socorro dos homens, carentes do evangelho. Jesus fala de uma porta de oportunidade para se pregar o evangelho, por causa da idolatria. Paulo vê a idolatria da cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido, o que eu falei aqui no início, né? Quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele vê lá a idolatria, que ele se compôs ali no espírito ali. Então ele não aguentou, ele proclamou o evangelho. Porque aquelas pessoas estavam presas na filosofia grega de Aristóteles, Platão e outros lá, filósofos daquela época. Quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso pregando o reino, ele diz, abre aspas, se abriu para mim uma porta ampla e promissória, fecha aspas. 1 Coríntios 6, versículo 9. Quando ele estava preso em Roma, apesar de já ter resultado tão fantástico, conforme o relato de Filipenses, capítulo 1, ele pede à igreja, abre aspas, ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. O mistério de Cristo. Apocalipse capítulo 9, vamos lá para o texto. Apocalipse capítulo 9, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9, perdão. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis que eu farei a ordem da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adore prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. E saiba que eu te amo. É a mesma coisa aqui de Esmina. Os judeus lá, nesse negócio de Satanás, estavam perseguindo também os crentes de Esmina lá. Então Jesus começa aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis que eu farei desse negócio de Satanás, aos que dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adore prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Em segundo lugar, havia oposição à igreja na cidade. Nós vemos aqui no versículo 9. Os judeus chamados por Jesus, sinagoga de Satanás, perseguiram a igreja. No começo os crentes começaram a recuar. Então Cristo disse para a igreja, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aqueles que hoje os perseguem virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que os amei. No começo os crentes aqui, alguns queria recuar, mas Jesus vem mais uma vez. E eu vou dizer para a igreja, ei, a porta que eu coloquei para vocês não são essas sinagogas aí de Satanás que estão se levantando contra vocês, essas pessoas que se dizem judeus mas não são. Vocês não devem temer a eles, vocês não devem temer a oposição, você não deve temer os principados, as potestades, a essa seita maligna, eles que se consideram judeus, mas são sinagogas de Satanás. Era um grupo de pessoas que se levantava contra os verdadeiros cristãos naquela época. Nós vemos isso aqui nesse vídeo, foi pregado, e vemos aqui em Filadélfia. Quando os cristãos não se prostravam diante do imperador, que era isso que essa sinagoga aqui queria, ele se levantava
e acusava os cristãos verdadeiros diante do imperador, porque eles não eram de Deus, e eles se consideravam filhos de Abraão, filho da promessa, mas eram filhos de Satanás, porque eles perseguiam o verdadeiro povo de Deus, eles perseguiam os verdadeiros cristãos. E é isso que Satanás ele vem fazendo no decorrer da história. Desde lá da Gênesis, ele vem perseguindo o povo de Deus. E depois da morte de Jesus, ele vem perseguindo os apóstolos, os discípulos. E aqui nós vemos ele perseguindo as verdadeiras igrejas lá na Ásia, para querer matar. Quando ele não conseguia, quando ele via que quanto mais matava, crescia, ou ele tentava colocar pecado, como nós vimos lá, a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaítas na igreja de Pérgamo. Nós vimos lá, foi falado aqui, em Éfeso, ele esfriou aqueles cristãos daquela época, ele trouxe o mundo para a igreja para dentro da igreja de Tiatira. Foi isso que ele vinha fazendo. E essa igreja aqui de Filadélfia, a igreja fiel, ele estava perseguindo. Jesus nos mostra aqui que quem vai se dobrar não é os verdadeiros cristãos. Quem vai se dobrar são os judaizantes. Jesus nos mostra aqui que quem vai se dobrar não é a igreja de Filadélfia, não é aquela igreja fiel, mas que Jesus faria que esse negócio de Satanás vinha se dobrar diante daqueles que eles amavam. Porque os judeus, eles se consideravam filho de Abraão, merecedor da salvação, da promessa, porque eles confiavam na obra, mas eles perseguiam o povo de Deus. Então Jesus vai dizer que aqui, Apocalipse capítulo 9, versículo 3, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus. É isso que Jesus faz para uma igreja fiel, que honra o teu nome, que honra a tua palavra. Jesus não deixa que a sua igreja se prostre diante da perseguição. Jesus não deixa que a sua igreja se prostre diante de uma sinagoga de Satanás. Jesus vai humilhar essas pessoas que perseguem a sua verdadeira igreja. Jesus nos mostra aqui que quem vai se dobrar não é a igreja, mas o judaizante iria se dobrar diante dele e veria que ele amava aquela igreja formada de crentes pobres, humildes e escravos, porque eram crentes que amavam a lei de Deus e a palavra de Deus. Mesmo que ela não tinha boa influência ou uma boa reputação na cidade de Filadélfia, em meio àquela cultura grega pagã, mas Jesus abriu uma porta para que a igreja que estava ali, a igreja de Filadélfia, mesmo de escravos, de pobres, pessoas humildes, que eram poderosas em obras, poderosas em santidade, poderosas no espírito, poderosas na palavra, e isso estava incomodando Satanás. E é isso que Jesus quer na igreja nesses últimos dias, que ela não venha ter uma boa influência misturada com essa cultura corrompida e caída, ok? Mas que ela venha fazer uma diferença, mesmo que essa cultura não reconheça, mas que através desse poder, dessa igreja humilde, mesmo sendo fraca, de que forma? Abre aspas, não tendo uma boa influência, mas se ela for poderosa na doutrina, na santidade, no testemunho, vidas serão mudadas, vidas serão transformadas, restauradas. Isso acontece quando ela é fiel. E quando ela é fiel, pode ter certeza, Satanás, demônio, poder das trevas, e há de se levantar contra essa igreja. Há de se levantar
contra essa igreja. O que importa, meus amados irmãos, mesmo que o lugar que seja pequeno, mas o que importa é que nós se coloque na dependência de pessoas fracas diante de Jesus. Pessoas fracas, mas que guardam a sua palavra. A igreja poderosa é a igreja que guarda a palavra de Jesus. E essas pessoas que perseguem a verdadeira igreja, Deus ele faz isso. Uma hora Jesus ia fazer essa sinagoga de Satanás, desses judeus. Jesus ia humilhar eles, ia trazer eles, ia fazer que eles se prostrassem, ia fazer eles reconhecer que ali era o verdadeiro povo de Deus. Porque eles não eram povo de Deus, porque eles estavam misturados com a cultura grega. Eles estavam sendo fiel ao imperador. Ele estava se misturando com a cultura grega. E tem pessoas aí que estão perseguem a verdadeira igreja, porque já se misturou com as coisas do mundo. Quando uma igreja é radical, ela passa, ou seja, quando a igreja ela passa a ser fiel na doutrina, na palavra, no testemunho, na santidade, na oração, pode ter certeza, Satanás, o diabo, vai se levantar contra essa igreja. E quando essa igreja, que é santa, dá bom testemunho, ama a palavra de Deus, ela vai ser taxada de radical. Ela será taxada de radical, de santarrão, de religioso. Mas é isso que a igreja tem que ser, radical, não se conformar com o pecado, não se conformar com a cultura. Jesus colocou diante de nós aí uma porta aberta para enfrentar essa cultura aí maligna, corrompida, perversa. Paulo diz que em Efésios capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer a característica de uma igreja poderosa, uma igreja santa, de uma igreja fiel à palavra de Deus. Ele está ensinando para a igreja de Éfeso, para que agora, pela igreja de Deus, a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aleluia. Como é que Satanás está vendo essas igrejas aí fora, essas congregações? Talvez ele está entrando, vou falar aqui em cima de figurado, talvez ele está entrando, assentando, comendo pipoca, rindo. Essa igreja aqui, ela era conhecida dos principados e potestades no céu. Era poderosa. Você ouviu aqui? Ela estava no meio de uma cultura corrompida, da filosofia grega, que havia muitos deuses naquela época, que havia muitos ídolos. Alguns historiadores creem que foi Epáfras que escreveu, ou que pastoreou a igreja de Filadélfia. Ele pastoreou a igreja de Colossenses, né? Alguns dizem que ele pastoreou a igreja de Filadélfia. Era um discípulo de Paulo, um homem cheio do Espírito Santo e da sabedoria de Deus. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que foi ele que pastoreou essa igreja de Filadélfia. E foi por lá que Paulo visitou, né, toda a Ásia ali, aqueles homens apóstolos, João, Timóteo, que era discípulo também dele, Tiquico, entendeu? E outros grandes homens de Deus tinham passado por lá, principalmente os apóstolos, entendeu? E alguns dizem que foi Paulo que pastoreou a igreja de Filadélfia. Então Paulo vem com esse texto em Efésios 3, versículo 10, para que agora como assim? Para que agora sim, presente, não antes, para que agora, pela igreja de Deus, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus.
Por que Deus não está sendo conhecido aí fora como deveria ser conhecido? Porque as pessoas não estão pregando o Evangelho, não estão pregando a sabedoria de Deus, não estão pregando o Verbo que se fez carne, não estão fazendo as pessoas conhecer Deus através de Jesus. E quando a igreja ela passa a fazer a cultura caída, maligna, imunda, conhecer Deus através de Jesus, através da Escritura, aí a sociedade é transformada. Aí há perseguição. E houve perseguição. Os falsos judeus perseguiram essa igreja, porque essa igreja era luzeiro no meio das trevas. Então Jesus diz que viriam e se prostrariam diante de vocês, virão e se prostrarão diante de vocês, e saberão que os amo. Ou seja, foi caluniada, perseguida, mas eu disse: ei, vou fazer essas pessoas que perseguem o meu verdadeiro evangelho, a minha verdadeira igreja, vou fazer que eles venham e reconheçam que lá está a minha verdadeira doutrina, que lá está o meu verdadeiro evangelho, que lá está a verdadeira santidade. Não porque aquela igreja era perfeita, mas diante da fraqueza dela, ela batia continência para o seu general e era embaixadora de Cristo no meio daquela filosofia, daquela cultura grega, e não temeu a oposição dos judeus. Aleluia. Porque Jesus confortou ela, Jesus o guardou. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, em outras traduções, de provações, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Em primeiro lugar, aqui no versículo 10, do capítulo 3, a ameaça em primeiro lugar, a ameaça de futura tribulação. Seria aquele momento apropriado, é uma pergunta, para evangelismo? Não seria um tempo para recolher-se? Não seria um tempo para recolher-se e manter-se seguro em vez de avançar? Jesus elogia ela no versículo 7 e 8 e acerca do versículo 9. Só que depois ia vir provação, ia vir perseguição severa, ia vir prova severa, ia vir tentação severa. Mas era tempo de se recolher, era tempo de voltar para trás, era tempo de se esconder? É uma pergunta. Vamos ver a resposta de Jesus. Cristo diz, em vez de avançar, Cristo diz não. Ele promete guardar a igreja e a encorajar a cruzar a porta aberta sem medo. Você viu aqui? Cristo diz não. Não é tempo, amados irmãos, de se esconder no momento da perseguição, da luta, da dificuldade. É tempo da fraqueza tirar força. Hein? Está escrito lá em Provérbios 24, versículo 10, está como? Diga ao fraco que eu sou forte. Não, se te mostrares fraco, no dia da angústia, pequena será a tua força. Jó 3, vai aqui, diga ao fraco que eu sou forte. E havia prova, e havia tribulação, e havia tentação. Mas era tempo de manter-se seguro, ou recolher-se, ficar escondido. Jesus diz não para a igreja, que ele ficou a porta aberta. E não era perseguição, não era o diabo, não era as oposição, não eram os falsos judeus, não era o imperador, não era a cultura grega, a filosofia, não é a cultura de Aracaju, de Sergipe, do Brasil, que tem que calar a boca. Não é a pandemia, Covid-19, que vai parar o crente, não. A porta foi aberta. Jesus diz: ide pregar o evangelho. A porta aberta é o símbolo da salvação. E a evangelização, a chave, é o símbolo da autoridade de Cristo. Pedro recebeu essa autoridade.
Os apóstolos receberam essa autoridade. Os discípulos, nós recebemos essa autoridade. Jesus, Mateus 28, versículo 18, após a sua ressurreição, ele disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Foi dada a Cristo. Então, se foi dada a Ele, nada pode parar a igreja. Ela está debaixo de uma promessa. Não é uma cultura caída de Sergipe, de Aracaju, do Brasil, do mundo, que vai calar a boca da igreja, não. Não é um vírus, não é uma doença, não é nada. As portas do inferno não podem prevalecer contra a noiva, contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos crentes de 2020 para cá calou a boca por causa da pandemia. Jesus colocou, amado, para mim e para você, uma porta aberta, dentro da nossa casa, no meio da nossa vizinhança, na rua, no trabalho. Jesus está dizendo: ei, fale e não te cales. Lembra quando ele apareceu para Paulo em Atos 18, versículo 9 e 10 diante? E apareceu o Senhor a visão a Paulo à noite, dizendo: fale, Paulo, mas não te cales, porque eu tenho muitos povos nessa cidade e ninguém lançará a mão sobre você, porque eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Não é tempo de se recolher, não é tempo de se manter seguro. É tempo de avançar, contra essa cultura aí. Nós andamos na contramão do mundo. Nós estamos debaixo de uma promessa. A igreja está debaixo da autoridade. E quem tem a chave tem a autoridade. Jesus tem a chave. Ele falou: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide e pregar o evangelho. O cavalo branco saiu triunfante e vitorioso para vencer. Ninguém pode pará-lo. Nem martírio pode parar essa igreja, porque vai para nós. Nós temos que manter as nossas convicções, a nossa fé, a nossa esperança de tudo que Deus falou através da sua palavra. E nada pode parar essa palavra aqui. Nem reis, nem autoridade terrena, nem ditadura. Nada pode calar a boca de Deus. Quando Ele fala, a terra treme. E nós somos embaixadores. Vamos aproveitar essa porta que Jesus colocou dentro da sua igreja. A porta da salvação e a porta da oportunidade da proclamação do Evangelho. A porta da salvação. Mateus 7,3. Entrei pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. O mundo está vivendo aí, andando na porta larga. Nós temos uma porta estreita, que um Deus soberano, imortal, absoluto e verdadeiro, santo, totalmente separado de pecadores, o mediador, o sumo sacerdote, que se compadece da nossa fraqueza, que nos dá força, que nos dá graça, colocou diante dos nossos olhos uma porta aberta. Você tem uma porta aberta lá, não se trabalha. Proclama o Evangelho, terá resultado. E aqueles que lhe perseguem lá, Deus vai falar, há de fazer que eles reconheçam que Deus é na sua vida. Foi isso que Jesus fez lá para aqueles falsos judeus. Porque Deus, Ele honra um servo fiel. Ele promete guardar a igreja. A palavra aqui, eu vou ler aqui na Bíblia de Genebra, no capítulo 1, versículo 10, que é tanto uma palavra simbólica, né? Porque guardar a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro. Aqui é uma palavra simbólica. Toda a era do povo de Deus, eles passam as lutas, dificuldade, tribulação. Mas há uma que está por vir, que é pior, a de todos. O tempo do reinado do anticristo, da besta. Ok? Então, tribulações pequenas, entre aspas, não pode fazer que nós venhamos se prostrar diante dela. Mas nós não podemos olhar o obstáculo. Nem isso, as tribulações pequenas, dificuldade ou perseguição aqui nessa terra pode nos fazer se prostrar. Mas nós
se agarrar mais com Cristo. Nesses últimos dias nós temos que se agarrar mais com Cristo, porque o diabo odeia uma igreja fiel. Pode deixar, né, não fica. A porta aberta sem medo não basta. Não basta uma igreja que guarda a palavra. É preciso proclamar a palavra. Não basta negar o nome de Cristo. É preciso anunciá-lo. É isso que Jesus quer. Não basta ser uma igreja ortodoxa. É preciso ser uma igreja missionária. Uma igreja que evangelize. Não olhe para os obstáculos. No começo de 2020, muitos cristãos olharam para o obstáculo. Muitos entraram em depressão, ficaram com medo da pandemia. Graças a Deus aqui os irmãos são irmãos missionários, são evangelistas. Louvado seja Deus. Mas precisamos avançar mais, entendeu? E quando nós avançamos mais, maior é a luta, maior é a prova, maior é a perseguição. Porque o diabo ele não é tolo, ele não fica chupando picolé, eu falo de novo sentido figurado, ele chupa picolé, ele entra nessas congregações corrompidas aí, ele se lá chupa picolé com pipoca, porque é uma congregação que não termina Satanás, mas uma congregação, uma igreja missionária, que tem ortodoxia e o fogo no seu coração, é uma afronta para Satanás. Uma igreja missionária que ama a palavra de Deus. E Jesus fala, olha, você não vai... Proclame a palavra. Proclame a minha palavra. O diabo deu uma igreja verdadeira missionária, uma igreja evangelista, que proclama o Deus Todo-Poderoso, que faz a humanidade reconhecer Deus. Faz a humanidade a conhecer Deus. Que as pessoas aí fora não conhecem Deus. Elas acham que Deus tem cabelo branco, olhos azul, que Deus tem barba, sabe? Que Deus tem cabelo grande. A cultura, hoje em dia, eles não conhecem Deus. Até pessoas que estão 12, 20 anos nessa congregação, elas não conhecem Deus. O caráter santo de Deus. Um Deus totalmente separado, todo-poderoso, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Pessoas que estão 20, 15, 12 anos, 10 anos, que não conhecem o Evangelho. Nós vimos, foi que dia que nós, foi lá no terça-feira, não foi? Terça-feira. Fez uma pergunta para as pessoas que tem 12 anos, 10, que não conhecem o Evangelho de Cristo. Mas por quê? Porque não se ensina. Então, se não se ensina a palavra de Deus, e não se ensina acerca de um Deus santo que odeia um pecado, as pessoas não vão saber quem é Deus. Elas vão viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. E a cultura não vai temer. Mas quando a igreja bate continência com o seu general e é embaixadora de Cristo, está pronta e não somente proclamar o Evangelho, está pronta, não somente ser uma igreja missionária ou evangelística, ok? Mas está pronta de morrer por esse Evangelho, pelo Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Já estou perto de terminar. Venha sem demora, conserva o que tens. Esse que veio sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela uma grande recompensa e uma gloriosa herança. Jesus envia um telegrama à igreja: eis que venho sem demora. E aqui Jesus ele promete uma riqueza. A palavra aqui é galardão. Esse que veio sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Falando de recompensa. Jesus está nos falando aqui nessa noite para nós. Mesmo que vocês não tenham boa influência, mesmo que você seja formado em pessoas humildes, mesmo que as pessoas não reconheçam, mas tem uma recompensa para você no reino dos céus. Igreja de Filadélfia, tem uma recompensa para a minha igreja. Guarda o que vocês têm. O que é que vocês têm? A minha palavra. O que é que vocês têm? Boas obras. O que é que você tem? O meu nome na sua boca, a minha palavra na sua boca, minha palavra no seu coração. Vocês guardam o mais importante. Mesmo que vocês sejam escravos, formados de uma igreja de pessoas pobres, pessoas escravos,
tem uma recompensa para vocês. Tem um galardão lá nos céus. E isso não pode separar vocês do meu amor. Então seja fiel. Se vocês forem pobres aqui na terra, tem galardão lá nos céus. É esse telegrama que Jesus envia para a sua igreja, prometendo: esse que vem se demora, né, e comigo um galardão, para dar cada um segundo as suas obras. Deus há de recompensar sua noiva pura, santa e verdadeira. Porque não temos cidade permanentes aqui. Nós buscamos futura, a celestial. A celestial. Já vou terminar. Versículo 12. Aqui me sei, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus garante que o vencedor será coluna no santuário de Deus. Se tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na próxima. Aqui os terremotos da vida podem nos abalar, ou tentar nos abalar, mas nos céus estaremos tão firmes e sólidos, como coluna do santuário de Deus. Os crentes de Filadélfia podem viver com medo de terremotos, mas nada os abalará quando permanecerem como colunas no céu. Essa aqui é a promessa de Jesus. Por que Jesus falou isso? Lembra do começo? Que o terremoto que causou lá em Sardes atingiu Filadélfia? E havia muitos terremotos naquela época. Então Jesus vem dizendo: ei, o que acontece na terra? O que acontece na terra sobre as suas vidas? Jesus pega esse contexto do terremoto para trazer para a igreja. O que os terremotos que acontecem, as lutas, a dificuldade que tenta abalar nossa fé, esfriar nossa fé, fazer que nós venhamos cair em pecado, pecar contra Deus. Isso, nós teremos uma coluna inabalável no reino dos céus. Se formos peregrinos aqui, andarinhos, forasteiros, Deus fará de nós coluna no reino dos céus. É isso que Cristo promete para uma igreja fiel. Para terminar, versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Amém? Que Deus abençoe em nome de nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus, vamos ficar de pé.